Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Codificando Live. Hoje o Codificando Live é o de número 38. 38. A gente está aqui após Copa do Mundo, a gente estava sem conseguir gravar, sem conseguir fazer as A gente coisas. estava se recuperando do 7-1 da Alemanha ainda. Como se a gente se importasse com o futebol. É. No Codificando Live de hoje está aqui eu, o Nogari aqui do meu lado. Ele vai falar para a gente um pouco sobre um algoritmo de data mining do SQL Server, que é o de Regra associativa. regra associativa. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Esse algoritmo de regra associativa ele é um dos 9 algoritmos que a gente tem dentro do SQL Server. Então, é possível trabalhar, montar sistemas inteligentes para pegar a base de informação que a gente tem do passado e conseguir fazer uma predição de futuro ou fazer uma sugestão de alguma coisa para melhorar a tomada de decisão dentro do nosso ambiente de BI, ambiente de Business Intelligence. Não necessariamente só para BI. Existem outras aplicações, outras aplicabilidades para se trabalhar com data mining, e essa mineração de dados pode facilitar, inclusive, aplicativos de e-commerce, não necessariamente para tomar a decisão, mas também para fazer uma venda casada de algum produto, né? Então, olhando, né, pegando esse gancho do e-commerce, já repararam que quando você entra em algum site de e-commerce existe aquelas recomendações embaixo que fica assim, quem comprou tal coisa também comprou isso, ou quem visualizou tal coisa também visualizou isso. Essa visualização, esse item que fica ali embaixo, não fica um umpa-lumpa dentro lá do servidor cadastrando, quem olhou o livro tal, olhou também o livro isso. Não. Essas coisas são sistemas inteligentes que fazem por trás, e é justamente isso que o algoritmo de regra associativa faz. Ele encontra uma correlação entre esses itens dentro da base de dados, e essa correlação faz com que esse objeto, esse item, seja recomendado também para ser consumido, né? Isso pode ser aplicado para várias coisas, do tipo, eu posso fazer uma análise do meu carrinho de compra, eu posso estar recomendando um conteúdo, por exemplo, você leu o conteúdo num certo portal sobre alguma coisa e aparecem conteúdos relacionados àquilo dentro desse portal, te sugerindo que complemente seu conhecimento, ou complemente a sua leitura com aqueles itens correlacionados. Nesse caso, nesse exemplo do Nogari, que a gente está falando de conteúdo, não necessariamente o conteúdo que eu vou oferecer para a pessoa é um conteúdo relacionado com aquele, mas a gente pode olhar na visão das pessoas que estão acessando isso. Exato. E fazer o cruzamento. Pessoas que viram esse conteúdo também leram sobre esses outros conteúdos. Então, o que eu estou falando é assim, não necessariamente falar assim, eu li sobre diabetes. Eu vou oferecer conteúdo sobre diabetes. Eu não necessariamente, eu posso oferecer outros conteúdos que não estão tagueados como diabetes, mas que estão dentro desse grupo que está sendo consumido por pessoas. Então, alguém pode ter consumido alguma coisa de diabetes, de câncer de próstata e frieira, por exemplo. Então são itens que não tem nenhuma correlação direta entre eles, mas que as pessoas consomem, então isso popularmente falando, existe uma correlação. Então esse sistema de recomendação faz esse tipo de sugestão, esse tipo de recomendação. Mostra aí pra gente como que implementa isso. Vamos olhar isso aqui, vou compartilhar minha tela para a gente poder ver um pouquinho desse sistema de recomendação funcionando. Basicamente o que eu tenho aqui eu abri meu SQL Server, o Data Tools, que é o Visual Studio com os templates para trabalhar com BI. E aqui, basicamente, né, da mesma forma que a gente faz o nosso processo de BI, eu comecei aqui uma ferramenta iniciada através do meu Analysis Services. E esse projeto de BI, ele segue a mesma estrutura do Analysis, vindo aqui podendo criar, né, cubos, podendo criar dimensões dentro dessa estrutura, só que a gente vai para um item abaixo aqui, né, que é o item da minha Mining Structure. Então essa minha estrutura de mineração de dados é onde eu vou trabalhar para fazer esse meu segmento de associação, né, de regra associativa. Bom, a gente vai utilizar aqui o Adventure Works, que nada mais é que aquela base de exemplo da Microsoft que a gente pode trabalhar, é uma loja de venda de bicicleta online. Então, só para vocês verem o que a gente vai trabalhar, né? A gente vai utilizar duas views, uma view que tem os pedidos que os clientes fizeram e outra view que tem os itens que foram comprados em cada um desses pedidos.
Olhando essas views, a gente tem aqui do lado esquerdo da tela quais são os pedidos, né? Então o pedido SO 51176, ele está atrelado a esses produtos aqui, né? SO 51176. O 79 aqui, ele está atrelado a esses outros itens aqui, tá ok? Então assim, de acordo com cada um desses itens que ele vai associando nessa minha venda, eu consigo recomendar. Então, pessoas que olharam esse item Mountain 200 aqui, pode ser também que tenham olhado esse Road 250, ou o Road Tire Tub, enfim, tem alguns itens que ela vai se relacionar de acordo com o que está sendo consumido pelos meus clientes, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Bom, basicamente o que eu fiz aqui? Criei uma estrutura nova de mineração de dados e falei que ia ser a regra associativa. Para vocês darem uma olhada em todos os algoritmos que a gente tem aqui dentro tem nativamente dentro do SQL Server, né? Então são 9. Eu tenho aqui o primeiro deles aqui é o Association Rules. Depois eu tenho os algoritmos de clustering, algoritmos de árvore de decisão, regressão linear, regressão logística, naive Bayes, redes neurais artificiais, um sequence cluster e um de séries temporais. Então, cada um atende um tipo diferente de necessidade e cada um tem uma implementação diferente e um resultado diferente quando ele é analisado, tá ok? Bom, olhando para cá, para esse de regra associativa, basicamente eu defini quais seriam as minhas tabelas que teriam as informações que a gente vai consumir e a partir delas a gente cria esse mining model, né? E vou falar para ele o que é variável de entrada, o que é, na verdade, essa coluna, né? O que são essas colunas de entrada, o que são colunas preditivas, o que são colunas-chave. Basicamente, o que a gente tem aqui, né, de coluna de valor preditivo e valor de entrada. O valor-chave aqui no caso. O preditivo é o que eu quero retornar meus modelos. Então eu quero olhar para um modelo e ele vai me recomendar quais outros modelos, quais outros produtos, no caso aqui, né, que está chamado de modelo, vai me trazer como recomendação. E eu vou poder navegar nesses itens e ver o que realmente faz sentido para mim ou não, ok? Bom, olhando para cá, deixa eu só carregar aqui meu modelo já processado. O que ele tem aqui, né? Eu tenho meus itens sets, que são os itens que ele está trabalhando, então o Sport 100, o Water Bottle, o Pet Kit, por aí vai. E quando eu olho para cá, é onde fica bonitinha, né, essa minha associação dos meus produtos, eu consigo visualizar todos os links que eu tenho entre os itens que estão relacionados às minhas vendas, né? Então, no caso aqui, esse slider lateral, ele me mostra todos os itens, e se eu vou rodando aqui, abaixando essa barrinha, ele vai mostrando os itens que tem o link mais forte, né? Tá vendo aqui o Strongest Links? Então isso aqui mostra para mim os links mais fortes dentro do meu objeto. Ele mostra para mim que o mais forte que eu tenho, vamos dar um zoom aqui, é entre a minha garrafinha de água e o suporte da minha garrafa d'água. Então, se eu quero ter certeza que eu vou vender alguma coisa para alguém, é falar assim, ó, alguém que comprou a minha garrafinha de água também comprou o cage, né? Comprou o suporte, comprou a gradezinha onde ele coloca essa garrafinha de água dentro. Então isso aqui é o meu link mais forte. Isso aqui eu tenho uma curiosidade muito grande de percentual de pessoas que compraram a garrafinha que também compraram esse item, tá? Aí quando você começa a subir esse link, você começa a ver que outras coisas também foram compradas, né? Então, aqui a gente tem dois tipos dessa gradezinha, desse lugar onde coloca a garrafinha. Tem um que é o Road e outro que é o Mountain. Então você tem esses dois tipos de produtos que estão atrelados muito forte a essa minha garrafinha d'água, né? Então é certeza que quando alguém olhar a garrafinha de água, o meu sistema lá, sem o processo do Oompa Loompa por trás, ele vai fazer essa verificação aqui e vai falar assim, ok, quem olhou isso aqui olhou também o Road Bottle Cage ou o Mountain Bottle Cage, tá ok? Então, aí você começa
a definir qual que vai ser a quantidade de links que você quer olhar, né, dentro do seu produto, até chegar o momento que você vai dar todos os links e vai ter uma correlação de um item com o outro em algum momento dentro da sua visualização, tá ok? Bom, beleza, montamos a estrutura, montamos aqui essa separação dos dados e o processamento que a gente tinha para o nosso segmento. Aí, como que eu consigo agora trabalhar com esses dados? A primeira coisa que eu tenho que fazer é processar essa informação igual a gente processa um cubo do Analysis Service. Depois que a gente faz o processo, ele monta para a gente aqui dentro, deixa eu mostrar aqui o meu DMX, se eu voltar esse cara para a aba anterior. Aqui eu tenho o meu DMX. O DMX é diferente de MDX, isso é muito importante para a gente lembrar, tá ok? MDX é Multidimensional Expression e DMX é Data Mining Extension. Então são linguagens diferentes que têm objetivos e funcionalidades diferentes. Tá? Apesar de elas parecerem muito uma com a outra, elas são diferentes e têm objetivos diferentes, tá ok? Bom, quando você cria isso, aqui dentro da sua... você se conecta, né, no seu ambiente aqui do Analysis Services, que são o ícone do cubinho aqui, né? Você tem aqui o projeto que você acabou de criar, e se você olhar aqui dentro no Mining Structure, você tem essa estrutura de dados que você criou, tá ok? Então, a partir dela aqui, você põe o botão direito aqui, New Query, DMX, né, de Data Mining, e pode fazer sua consulta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco essa consulta que a gente gerou aqui. Vamos voltar primeiro aqui na minha tabela. Desculpa, no meu projeto. É possível fazer isso, seja através de consulta DMX, ou seja através de um ambiente de predição aqui para montar esse meu cenário. Basicamente, o que a gente tem, né? Nesse momento, eu estou montando uma singleton query para buscar alguma informação que eu quero. Basicamente, o que eu fiz aqui foi o seguinte, montei aqui falando que eu queria fazer uma busca de predição dentro da minha base de dados, falando que ia ser um Predict Association, né, para fazer essa predição do meu resultado. Eu queria trabalhar com o meu orders, olhando para esses meus itens. Então foi o que eu puxei para cá. Eu peguei esse item aqui, né, esse VASOC SecLine Items, simplesmente drag and drop, arrastei ele para cá e coloquei aqui no final o vírgula 5. Esse vírgula 5 é para ele mostrar os 5 itens mais fortes que eu tenho dentro do meu cenário. Eu poder colocar aqui 2, ele ia mostrar os 2 itens mais fortes. Poder colocar aqui, sei lá, 27, ele ia mostrar os 27 itens mais fortes dentro daquela ligação que eu tenho, ok? Para cá, quando eu estou falando desse singleton, eu venho aqui, eu defino quais são os valores que eu quero buscar dentro dessa minha tabela, como se fossem filtros sendo aplicados para o meu ambiente aqui de regra associativa. Eu seleciono o item que eu quero aqui na minha lista da esquerda, coloco adicionar, ele vai trazer esse item para cá e vai deixar agora 3 itens dentro da minha busca. Eu vou deixar sem nada aqui, eu vou dar um OK, e vou mandar ele mostrar o resultado para mim. Quando ele faz isso, ele traz para cá todos os itens, como eu não coloquei para ele limitado a nenhuma quantidade, ele vai mostrar para mim aqui os itens que têm as ligações mais fortes. Repara que eu tenho uma porção de itens, né, inclusive com o scroll aqui no meu lado direito. Vou voltar aqui no meu design, vou colocar aqui agora, 0,5, para ele mostrar só 5 itens para mim. Volto aqui no meu resultado. Quando eu abro, ele tem os 5 itens mais fortes dentro do meu ambiente. Por que são os mais fortes? Porque eu não defini a partir de qual ele iria retornar, né? Então, se eu olhar essa consulta aqui que foi gerada, é essa daqui, ó. Select, Predict Association, tá? Passando aqui o parâmetro do limitador que eu tinha, from a base que eu quero buscar aqui. Se eu selecionar esse registro, for na minha consulta aqui, executar essa consulta apenas, o resultado que ela dá aqui nesse expression é exatamente o mesmo que ele retornou aqui no meu data mining, quando eu olho o resultado dele aqui. Então, é o Sport 100, é o Bottle Water, é o Pet Kit,
é o Mountain Tire Tub e é o Mountain 200. Então, com base nesses 5 itens, a gente viu que esses são os itens que mais vendem dentro do meu produto, dentro da minha loja, que são os que eu tenho mais associações. Okay? Como que a gente pode ter algum tipo de benefício com isso? Quando eu abrir a minha categoria de bicicletas ou de acessórios para bicicleta, esses são os 5 itens que eu devo mostrar para o meu cliente, que são os 5 itens que eu mais vendo, tá ok? Ok, beleza. Entendi já que o item que eu mais vendo é esse Sport 100, é meu Water Bottle. Vou pegar o Sport 100, ok? A partir dele, vou copiar aqui, eu vou agora sugerir, vamos supor que alguém foi lá e colocou esse Sport 100 na minha cesta de compra. Vou escrever. Sport 100. Vamos supor que alguma pessoa foi lá e comprou o Sport 100 na minha lista de compra. Quando ele faz isso daí e eu rodo novamente a minha consulta, repara que ele mudou. Ele mudou a ordem e mudaram os itens que estão sendo associados, estão sendo recomendados para o meu cliente. Por que mudou? Porque já não é mais o item sem nenhum produto no meu carrinho de compra. Já é estou fazendo uma predição baseado num item, que é o Sport 100. Quando eu faço daí, ele vai me trazer os 5 itens, né, porque é o que está aqui, 5 itens. Vai me trazer os 5 itens mais fortes correlacionados com o Sport 100. Ok? Então vou pegar aqui de novo o Sport 100. Vamos supor que agora, né, no meu carrinho de compras, eu coloquei o Sport 100 e escolhi aqui o Pet Kit para colocar também aqui no meu carrinho de compras. Quando eu faço isso e olho novamente a minha recomendação de outros produtos, reparem que mudou totalmente a forma como ele está recomendando. E assim vai. Então, cada vez mais que a gente adicionar novos itens aqui dentro, tá? Dentro dessa minha busca, ele vai sempre aprimorando a forma de recomendar conteúdo e trazendo novos conteúdos para a gente aqui dentro desse data mining, ok? Bom, assim, falando muito grosseiramente, é isso que a gente tem para trabalhar com regra associativa. Depois a gente consegue entrar em mais detalhes falando sobre o algoritmo que a gente consegue trabalhar e por aí vai. Então, vou voltar aqui para a minha apresentação. Voltando. Agora, com a presença do ilustre Alexandre Tarifa. Precisa arrumar o cabelo. Para variar. Então, a ideia é essa que a gente tem para falar um pouquinho sobre essas regras associativas utilizando o Data Mining em cima da SQL Server 2014. Beleza? Senhores, dúvidas? Acho que não. Não? Vocês acordaram agora e viram que terminou a apresentação? Não, a gente estava prestando atenção. Tava, né? Então tá bom. Então, senhores, muito obrigado. Então, até o próximo live. Falou, abraço. Tchau, tchau.